Aí, bom Aí, dia. só. Bom dia. Deixa eu agora reajustar minha câmera, porque ela cortou minha cabeça agora, que eu achei que estava certo. Esses Agora ajustes é fazem necessário, parte. É, senão eu vou ficar sem cabeça. Um pouquinho mais para trás aqui. Muito coi- bem. Bom dia, Cláudia. Tudo bom bem? dia. Tudo bem e você? Como é que tá, Larissa? Tudo certinho, tudo certo. Bom, para a gente já começar, eu vou primeiro me apresentar, que eu costumo fazer. E depois eu quero que você se apresente também, tá bom? Tá bom. Então, sejam todos muito bem-vindos, quem já entrou. Eu sou a Larissa, sou a responsável pela Escola Nogier, aqui no Brasil. E hoje, especialmente, essa live está sendo bem especial mesmo, especialmente especial. Porque eu vou conversar com a minha querida amiga Cláudia, que é enfermeira. Depois ela vai falar um pouco dela também, que eu pedi, mas que eu gostaria de reforçar que ela já é também formada pela técnica, né? Ela foi também da turma que se formou em Lyon. Aí eu quero que você fale um pouquinho de você, Cláudia. É isso. Bom dia a todos. Bom dia, Larissa, novamente. Nossa, é um prazer enorme. Eu fiquei super feliz quando você me convidou, porque eu tenho um carinho muito especial, claro, por você, mas por essa técnica que eu abracei, que eu gostei demais, me identifiquei. E a gente vem de uma formação, na realidade, que é ocidental, né? Eu entrei no mundo da acupuntura há 17 anos, ah, sempre pensando nessa questão realmente preventiva, né? Mas que eu vi um mundo novo a partir da auriculoterapia francesa. Inúmeras possibilidades que, claro, a gente acaba usando muito junto com a MTC, mas é um mundo muito maior e com resultados fantásticos e que realmente eu posso falar que eu tive o privilégio de poder conhecer o Dr. Rafael Nogueira, que é uma pessoa muito especial, um querido mesmo. Sou suspeita para falar dele, né? Ele é uma pessoa muito querida. E assim, o privilégio de estarmos lá em Lyon, né, com a formação e conhecendo tantos outros profissionais, como o Dr. Michel Mariano, o Dr. De Fontaine, todo o pessoal que nos acolheu mesmo lá, né? Então, é um prazer estar aqui hoje. Eu acho que não tenho que me estender muito mais, acho que a gente tem até que falar um pouquinho mais do mundo que a gente vive, desse mundo novo dentro da auriculoterapia francesa, que acho que tem bastante coisa legal para a gente falar hoje aqui, né? Isso mesmo. E com a participação especial da minha cachorra, né? Lógico. Ah, faz parte. Eles gostam de estar Ela interagindo no vai meio. ficar latindo um pouco porque tocou aqui o interfone. Acho que meu marido vai ter que ver o que está acontecendo. E, na verdade, as perguntas mesmo, eu quero, depois que ela parar de latir, porque ela vai latir de novo ainda, eu conheço o processo, entendeu? Ela tem uma É, tem uma programação. sequência. E aí a gente faz a parte das perguntas quando não tiver mais perigo de latição. É, essa questão das Deixa eu só propor perguntas, uma coisa. Ô, Rô, se sim, você levasse ela, aí a gente tem mais tempo, fica sabe? mais fácil, né? Porque o que é que acontece? O processo é o seguinte: ela interfonou, ela sabe. É uma coisa muito louca, né? Essas coisas dos animais, inclusive, a gente pode até conversar, porque isso tem a ver com o cérebro, né? Ela sabe que existe um procedimento, que quando toca o interfone, 90% das vezes é porque chegou uma visita. Então, o que acontece? Vai ter o processo do interfone, vai ter um tempo, e essa visita vai chegar na porta. Então, ela vai latir quando toca o interfone, porque ela quer avisar que está acontecendo uma coisa fora do padrão. E quando chega a bendita pessoa na porta, ela vai latir de novo, porque aí ela é pastora, né? Ah, ela Então, cuida. não, é impressionante, Cláudia. É irritante, inclusive. Quando ela era bebê, agora não aconteceu, não acontece mais, porque ela já, lógico, ela já tem acho que 9 anos e ela já mudou bastante o esquema dela. Mas quando ela era bebê, ela pastoreava o sofá. Você estava sentada, eu e meu marido
no sofá, ela ficava andando em volta do sofá, como se a gente fosse ovelhas, né? É uma coisa de louco. Que Mas a gente linda. tirou ela, então agora vai dar para Que funcionar. Me legal. perdoem, gente, a participação especial aqui da minha cachorra. Não estava contando com isso, mas acontece. Na vida ao vivo, inclusive, Coisas, acontece, né? coisas de pandemia, mudou também isso. Pois é, até isso mudou. A gente vê as coisas das crianças, dos jornalistas, né? Eu acho super interessante. Mas é a vida acontecendo. Eu acho super bom. Não gosto dessa coisa formatada, né? Como se estivesse dentro de uma caixinha. É a vida acontecendo, né? É o novo normal, com É o novo certeza. normal. É É, verdade. é um barato. Então, Cláudia, voltando ao que interessa, Sim, você, a gente tinha conversado, né? E você tinha até começado a falar, a gente conversou sobre fazer algumas perguntas, né? E eu pensei, puxa, acho que é mais interessante até alguém que já é da área, que entende, que tem uma noção total e que pode elaborar perguntas que talvez não esteja passando na minha cabeça, né? E aí você se propôs, eu tô até aqui meio nervosa com essa história, a se prepara. fazer perguntas para mim, né, sobre toda a formação, né, sobre tudo que está dentro, englobando, né, a auriculoterapia francesa. Então, qual seria a primeira pergunta? Na realidade, Larissa, que nem a gente estava conversando, são dúvidas até corriqueiras, né? Pelo tempo que a gente trabalha com a técnica, que são recorrentes mesmo, que nem eu falei para você. A gente conversa entre colegas, o dia a dia na clínica, né? Mas vem aquelas dúvidas, sabe aquela pergunta que sempre volta, e pacientes que nos fazem, e colegas que a gente se conversa. Eu falei, e por que não a gente conversar? Porque uma dúvida recorrente tem muito mais gente que com certeza vai se identificar, né? Então eu achei legal a gente poder conversar um pouquinho, abrir esse espaço para isso. São perguntas tranquilas que você tem certeza que domina, pode ficar sossegada. Realmente, pessoal, a gente não Não combinou, tem nenhuma mas é pegadinha, legal. não tem nenhuma Não tem pegadinha. pegadinha, não tem pegadinha, são coisas legais. Eu até vou pedir licença porque eu preciso do meu auxiliar aqui, até para ver quem está entrando, porque eu não estou enxergando nada. Coisas da Eu vi idade, a gente. Raquelzinha te mandando um beijo aqui. Ah, Raquel, oi querida. É Eu vi sua colega live de. semana passada, viu? Saudade de você. Eu e a Raquel estudamos faz muito tempo juntos. Ela Bom falou estar aqui aqui da questão. junto. Muito bom. Então, Larissa, assim, acho que a primeira pergunta que eu poderia te fazer, super tranquila, é assim, que é uma pergunta que as pessoas sempre fazem e se refere não só à técnica da aurículo francesa, mas também de outras técnicas, né? É assim, como que você vê a questão de número de sessões? Existe um número mínimo? Essa técnica, para ela ser efetiva, como é que você vê aquela questão da quantidade? Porque é uma pergunta que existe sempre na clínica, né? Mas dentro da aurículo francesa, como é que você vê essa questão? Bom, na verdade, a quantidade ela é muito personalizada, né? Ela é pessoal. Então, eu vou falar das possibilidades que existem, né? Então, a auriculoterapia francesa, no caso, né, que a gente chama aqui na escola de auriculoterapia clínica, ela é uma técnica que ela exige uma avaliação. Quanto mais precisa for essa avaliação, maior chance você vai ter de encontrar os pontos que vão resolver quando possível, porque tem coisas que se resolvem, tem coisas que não se resolvem, mas que você ajuda paliativamente, né, nas consequências daquela situação. Então, o que é possível? É possível você ter a necessidade de fazer somente uma sessão, né? Se você tem um paciente, por exemplo, com uma dor específica, uma dor recente, por exemplo, um torcicolo, né? Um torcicolo, muito possivelmente, você vai resolver em uma sessão. Agora, se o paciente está, por exemplo, com uma dor aguda mais grave, pode acontecer, naquele caso, por exemplo, uma dor ciática aguda, ou uma cervicobraquialgia aguda por alguma situação, né? Isso pode acontecer de você ter até a necessidade de fazer 2 sessões na mesma semana, né? Porque às vezes a dor melhora até um certo ponto e depois você vai ter mais uma sessão para poder finalizar aquela melhora.
Mas tem situações, e principalmente as situações crônicas, né, de doenças crônicas, onde você vai trabalhar, por exemplo, a cada 15 dias. O Dr. Rafael Noguet, por exemplo, é muito raro ele fazer mais do que uma sessão por mês. Normalmente, inclusive nos casos crônicos, ele faz todo o tratamento e ele pede para a pessoa voltar dali 3 meses. Esse é o mais comum. Inclusive, se ficar com a agulha asp, né? Isso, Porque aí principalmente. o Porque tempo ela é fica um uma bom. agulha que tem a tendência a ficar mais tempo na orelha e que com certeza vai se manter, então, o tratamento por bastante tempo. Inclusive, o que você falou é interessante ressaltar, porque a ASP, né, ou a ASP, tanto faz, ela é uma agulha francesa, a gente não tem com muita facilidade aqui no Brasil. Isso também é algo que eu venho trabalhando, não é que eu vou trabalhar, eu venho trabalhando. E tem que Desde, dar sei lá. certo, porque faz Pois é. uma falta. Tem uma Muito diferença tremenda entre a tempo. SP original e qualquer outra por aí. A gente não tem como comparar, né, Larissa? A efetividade, Não. realmente, ela é boa. Na verdade, ela não é dependente, né, Cláudia? Se for Não, não, considerar, não. não é dependente dela. Porque a agulha pequena, né, Sim, da da sistêmica. sistêmica, ela ajuda bastante. Eu diria Sim, que assim, sim, a gente não tá. Ah, então se não tiver, a gente não consegue fazer? Não, não é isso. consegue. Mas ela é um diferencial, ela é Sim, interessante, né, de se sim, utilizar. É interessante. Ela não é dependente, assim como também a gente não é dependente de agulhas, né? Quando a gente sim. está trabalhando com frequência, a gente não precisa trabalhar com agulha. Eu tenho muito caso de profissionais que às vezes conversam comigo que falam, puxa, Larissa, mas agulha é algo que eu não trabalho, eu não gosto de trabalhar, eu não penso em agregar isso na minha vida. Não tem problema nenhum, nenhum. Você pode muito bem trabalhar com a auriculoterapia francesa sem necessidade de agulha, né? Com certeza. Então, ela é interessante mesmo, mas ela não é dependente. Então, Sim, voltando à pergunta, quanto mais preciso você for, quanto mais assertivo você for na sua avaliação, menos sessões o seu paciente vai precisar realizar, né? Na verdade, você vai observar, e isso é algo que nesses anos todos eu venho observando, né, comigo, porque eu também estou em processo, né? Acho que a auriculoterapia francesa, ela é algo que continua em evolução. Eu já estudei muito, mas eu ainda não sei tudo. Assim como o próprio Dr. Rafael Noguet admite que ele mesmo continua. Então, assim, é algo que, quando a gente considera que o ser humano está em evolução, né, tudo que vai lidar com o ser humano tem que estar em evolução também, né? E a auriculoterapia clínica é um exemplo disso, ela está em evolução. Então, hoje eu vejo, estou falando tudo isso porque hoje eu vejo que dentro da minha prática, cada vez mais eu espaço o tratamento do meu paciente. Cada vez mais eu consigo ser mais assertiva e resolver casos agudos com menos sessões, por exemplo, 1 ou 2, né? É muito comum eu atender o paciente numa semana, eu, por conta de outras vivências profissionais minha, eu gosto muito de atender o paciente 2 semanas seguidas, ou seja, ele vem numa primeira sessão, essa primeira sessão eu vou gastar bastante tempo com avaliação, eu vou fazer muita pergunta, eu vou conhecer aquele paciente e eu vou fazer uma sessão um pouco mais dentro da auriculoterapia mesmo, né? Então ela tende a ser um pouco mais rápida. E normalmente eu peço para o meu paciente voltar numa segunda sessão, que é 1 semana ou no máximo 2, então de uma semana a 15 dias depois, para eu fazer uma nova sessão, né? E aí essa sessão totalmente dedicada ao tratamento. E aí eu também vou saber quanto foi que ele teve de resultado da primeira sessão, né? Então, isso depende da clínica do paciente, isso depende de alguns outros fatores. Mas o que eu gostaria de reforçar com essa pergunta, Cláudia, é o seguinte: lógico que você, como uma profissional da área da saúde, né, todos os profissionais que estão nos ouvindo, tem total sim. liberdade de manter o tratamento do paciente semanal, como algumas técnicas exigem, né? Mas não necessariamente você precisa fazer a auriculoterapia francesa semanalmente.
Sim. principalmente dependendo do resultado e do que o paciente vem dizendo da sessão anterior. Nem é interessante você ficar procurando, chafurdando, né, ponto onde não tem. Né? Então, isso é bastante importante de reforçar. A gente trabalha com avaliação e com pontos que são detectáveis. Não trabalha com os pontos que você acha que deveria colocar na orelha do paciente. Não, é Acho que é isso. isso. Não, é isso. E é isso realmente que tem acontecido na prática do dia a dia. Os pacientes dão esse feedback para a gente de melhora rápida. Isso dá tranquilidade porque a gente consegue espaçar para o paciente e esperar o tempo necessário, porque ele vai relatar uma melhora. E isso é inexorável. A cada sessão que ele vem fazendo, você percebe que ele tem uma boa resposta com essa técnica. Então, isso também me dá essa segurança de poder espaçar entre um paciente e outro. Claro que a gente se mantém em contato, mas eu tenho percebido realmente essa diferença na prática. Mas é legal reforçar porque aí eu não fico aquela medo, nossa, será que precisa ser toda semana? Não. Com essa técnica eu vejo essa Não. possibilidade. Muito Inclusive, uma legal. vez por mês é um volume bastante normal, bastante aceitável de tratamento. É a eficácia realmente. Bom, Né? legal. Mais uma. Tem algumas aqui na manga. Que bom, vamos lá. Sim, Larissa, é assim, ó, tem aparecido alguns casos, não só para mim como para colegas também, que está sendo assim muito assim normal no dia a dia de problemas de aprendizado. A gente está passando por uma fase, principalmente onde está tendo muita aula online, pessoas relatando cansaço, dificuldade de memória, mas dificuldade de aprendizado. Aí as mães questionam: será que meu filho tem problema? Ou é por conta da fase que está passando, mas parece que ele já era um pouco assim antes. Como que você vê essa questão, por exemplo, hoje, dessas dificuldades de aprendizado, para a gente relacionar um pouquinho com a questão da lateralidade? Fala um pouquinho disso daí, que eu acho que é até legal abordar um pouco mais sobre a lateralidade. Sim, a lateralidade é um tema muito importante dentro da auriculoterapia francesa e ela é um dos diferenciais para você ter resultado, né? Então, se a gente considera, primeiro, bom, vamos falar, eu gosto sempre de colocar um pouco na cronologia da coisa, né? A lateralidade, ela foi abordada já pelo Dr. Paul Nogier. Então, lá em 1965, 66, quando ele começou a entender o pulso radial, né? E ele começou a observar que existia, sim, uma diferença na ação da orelha com relação à parte cerebral, né? Ele começou a observar que também existia diferença entre pontos do lado direito e esquerdo da orelha. E ele começou a observar que existia também diferença na atividade, ou seja, em você atuar na orelha dominante. O que é a orelha dominante? É a orelha do lado onde você tem uma preferência de uso do seu corpo, né? Então, no caso, o lado, a grande maioria dos seres humanos são destros. Mas, então, você vai ter a tendência a usar mais um lado do que o outro. Esse assunto ele foi profundamente estudado pelo Dr. Rafael Nogier também, né? Então, o que acontece? A lateralidade ela é algo que faz com que o sistema nervoso central funcione de uma maneira diferente. Se a gente considera que a orelha é um acesso, né? Um painel de controle do sistema nervoso central, então você vai ver que a lateralidade ela é essencial para o bom funcionamento da auriculoterapia, para começar a conversa, né? É lógico que ela vai sendo uma gradual dentro do nosso entendimento do curso, né? A gente vai ensinando cada vez mais profundamente esse assunto, mas se você tiver condição de abordar isso desde o início do seu tratamento, você vai trazer um diferencial, né? Você vai trazer um diferencial no resultado do seu paciente. Então, o que acontece? A gente precisa primeiro avaliar a lateralidade desse paciente. Então, a gente precisa saber se esse paciente tem uma lateralidade definida, não bem definida ou com problemas, com bloqueios. E a gente precisa ter meios de tratamento para auxiliar isso.
E aí você me pergunta, né? Por que que a lateralidade tem a ver com problemas de aprendizado, dislexia, e coisas do gênero? Porque nós somos os únicos seres vivos conhecidos Uhum, no planeta que usa um hemisfério cerebral direito diferente do esquerdo. Então, as ações, as funções de um hemisfério cerebral é diferente do outro. Isso faz com que a gente traga, então, essa tendência a ter uma escolha por um dos lados, e essa escolha, ela exige uma comunicação interhemisférica melhor, né? Que é, então, exercida pelo corpo caloso. Então, antigamente, lá quando o Dr. Paul Noguer começou a estudar, ele achava que o trago, né, ele era a região de tratamento exclusiva do corpo caloso. Hoje a gente sabe que existe essa função também, mas existe uma divisão nesse trago entre simetria e lateralidade, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas é um assunto um pouco mais profundo e a gente precisa de mais tempo para explicar. Só para eu conseguir responder a sua pergunta, né? Então, o que tem a ver com aprendizado isso? Tem a ver com a forma de processamento de informação do sistema nervoso. Então, para os destros, que é a grande maioria da população, né, as informações, as percepções do ambiente, ela entra pelo hemisfério direito, ela vai passar através do corpo caloso para o hemisfério esquerdo e vai existir uma execução, ou seja, uma ordem a partir daquela percepção, sensação recebida do ambiente, né? Vai existir uma ordem, então, que vai ser executada normalmente pelo lado direito do corpo, no caso da escrita ou coisas do gênero. Mesmo da fala, né? Então, a gente somos seres comunicativos, a gente percebe algo, você me fez uma pergunta, eu percebi, processei e estou respondendo através de um ato motor da fala que está no meu hemisfério esquerdo, porque eu sou destra. Então, o que acontece? Numa pessoa, numa criança, né, que tem uma dificuldade de aprendizado, ela pode sim ter algum bloqueio nesse sentido. Porque muitas opções são... existem muitas opções de bloqueios, né, não lesão, mas de disfunção desse processo, né? Desde uma questão química, dependendo de uso medicamentoso, drogas, cigarro, qualquer coisa desse, álcool, né? Qualquer coisa desse gênero que altere a parte química do sistema nervoso central, até mesmo problemas físicos, bolada na cabeça, queda onde teve um traumatismo leve, lógico, né? Na cabeça, e entre outras coisas, até mesmo o tipo de atividade física que é exercida, um monte de coisa que pode alterar essa função. Então, com certeza, o trabalho da lateralidade ele é essencial para o bom funcionamento do sistema nervoso central. E digo mais, Cláudia, quanto mais evoluído esse sistema nervoso, ou seja, quanto mais perto das funções corticais desse sistema nervoso, mais dependente a gente é de um bom funcionamento aí da lateralidade. Então, ela vai ter ação, sim, tanto em comportamentos, tanto em questões de aprendizado, como você falou, mas também com relação ao estresse. Principalmente se você está pensando que um estresse pode ser causado por necessidades de tomadas de decisão. Então, o que te estressa? Te estressa que você está num problema e você precisa resolver. Não é isso? Normalmente, né? Para você resolver esse problema, você precisa tomar decisões. E quanto mais esse caminho tiver limpo, tiver bom, tiver funcionante, melhor essas decisões vão ser tomadas, né? Então, consequentemente, você vai ter menos estresse na sua vida. Acho que era aí, que é não, isso. legal, legal. Tem muita coisa para falar sobre lateralidade, né, Larissa? Mas é Muito. bacana você fazer essa relação aí, porque é comum. É comum e é isso daí. São N fatores, a gente tem que realmente avaliar caso a caso. Mas é bom esclarecer, porque tem possibilidades de melhora sempre, né? E Sim, na verdade, soluções o que sempre, né? acontece? A gente tem, você sabe, né? A gente tem uma avaliação inicial. Essa avaliação, né, numa primeira consulta de um primeiro paciente que você nunca viu, é super importante você fazer, né?
essa avaliação da lateralidade? Primeiro porque existem alguns padrões que a gente observa, principalmente quando a gente usa alto e baixo batimento, alta e baixa frequência, que tem uns testes que a gente faz na testa e tudo mais. Então, assim, com esse simples teste, a gente já consegue saber, confirmar se aquela pessoa é realmente um destro, se ela é realmente um canhoto, ou se ela está, por exemplo, numa lateralidade contrariada. A gente consegue perceber se a pessoa está dentro de uma crise maníaca. A gente consegue perceber, por exemplo, se o paciente está com um bloqueio típico de abstinência. Essa abstinência pode ser de cigarro, de droga, de álcool, de qualquer coisa do jeito, de medicamento, né? Você consegue perceber se aquela pessoa está num problema da linha de ansiedade e depressão, né? Aquela a gente chama de ansiodepressivo, né? Uhum. Você consegue saber se a pessoa está com alguma alteração, até mesmo problemas cervicais. Então, se a pessoa tem um bloqueio cervical grave, ela pode ter um problema de lateralidade por consequência. Então, olha aqui, né? Quem é que faz uma ligação dessa, né? Você N tem um possibilidades, torcicolo, né? ou você tem até mesmo uma hérnia de disco cervical, e ela pode ser a causadora de um problema de lateralidade cerebral. Então, só com uma avaliação inicial, você já consegue ter essa definição. E o que é legal disso é o seguinte, que às vezes chega o teu paciente, você faz tudo isso e fala assim, nossa, mas por que eu não caí aqui antes? Era por isso que eu tinha isso? Né? Então é legal fazer essa relação, porque às vezes numa boa avaliação, você descobre um problema que às vezes há anos ele está correndo atrás de uma solução e através da aurículo francesa, em poucas sessões, como a gente já conversou em tantos casos, você fala assim, não, mas é milagre? Não, é conhecimento, é fisiologia, né? Então, não tem E segredo. existe uma sequência, uma estratégia, né? Existe um passo a passo por que você faz cada parte da auriculoterapia. E esse passo a passo ele tem que estar muito bem entendido na cabeça do profissional. Porque a gente não faz as coisas porque faz. Ah, porque é assim, porque me ensinaram que é assim, ou existe uma sequência. Você tem que entender por que você faz cada passo, porque aí não vira uma coisa decorada. Você Exato. faz algo por uma razão. E ao mesmo tempo que isso não te traz uma necessidade de decoração, isso também te traz liberdade de ação. Então obrigatoriamente eu tenho que fazer isso? Assim, não. Você tem que entender por que aquele paciente precisa de uma sequência de avaliação e outro não. Por isso que a gente fala que não existe um protocolo padrão. Existem algumas ideias, mas cada caso é um caso. Exatamente. Individualidade sempre, né, Larissa? Com Mas certeza. legal. Vamos à próxima. Isso é muito legal. No seu ponto de vista, você acha que todo paciente que tem entrada dentária, ele tende a desenvolver uma enxaqueca? Porque enxaqueca, nas mulheres, então, é o que a gente mais pega em consultório, né? E a gente vê que... como é que você vê essa relação da entrada dentária com a enxaqueca? Bom, primeiro acho interessante explicar bem rapidinho o que é a entrada dentária, pode ser que Sim. quem esteja aqui com a gente não entenda. Então, o que Já vi acontece? que tem pessoas, inclusive pacientes meus, dou um Que oizinho para legal! eles, legal. Mas é legal falar sobre a entrada dentária, porque realmente, uma grande parte realmente tem, né, Larissa? Sim. Então, o que acontece? Eu estou vendo aqui uma pergunta, tem alguém perguntando, vou só responder porque tem a ver com o assunto anterior. Sim. A pessoa está perguntando, né? Se no meu primeiro atendimento eu trabalho o bloqueio de lateralidade junto com a queixa. Na verdade, eu avalio a lateralidade sempre. Eu vou trabalhar se ela for necessária para aquele problema que o paciente está me relatando. Na grande maioria das vezes é. Mas o que é essencial é avaliar. Né? Avaliar é essencial. Tratar, eu vou tratar se for necessário, dependendo do que aquela orelha está me falando. Né? Mas avaliar eu acho essencial. Voltando para a sua pergunta. Então, primeira coisa, entrada dentária é um dos obstáculos que a gente tem que ultrapassar
para trabalhar com a auriculoterapia, desde o primeiro passo, então quem já fez curso comigo sabe que desde o módulo 1 eu ensino esses obstáculos. Por quê? Porque esses obstáculos, no qual a entrada dentária é um deles, ele vai impedir o bom funcionamento da orelha, ele vai impedir o bom funcionamento do ponto. Principalmente porque, vou viajar um pouco aqui, mas vale a pena. O que acontece? Quando eu não trabalho os obstáculos na orelha, eu dou a chance para que aqueles pontos que eu quero buscar tenham uma tendência a escape. Né? Então, o que é isso? Eu não vou conseguir concentrar os melhores pontos na orelha do jeito que eu quero. Então, o termo entrada dentária foi uma tradução minha. Se fosse traduzir do jeito que no francês se escreve, né, poderia ser traduzido, e talvez algumas literaturas esteja como foco dentário. Só que foco dentário é algo que já existe na odontologia e não tem nada a ver com a entrada dentária. Inclusive, um foco dentário pode ser uma entrada dentária. Olha que loucura, né? Então, a entrada dentária, ela é uma informação mal integrada pelo sistema nervoso neurovegetativo, normalmente oriunda da boca. Isso não tem nada a ver com os problemas que o dentista cuida, no caso, um foco dentário. Inclusive, se ainda existir um foco dentário, enquanto você está avaliando e percebe uma entrada dentária, o primeiro passo que esse paciente tem que fazer é ir no dentista. Não adianta você, como auriculoterapeuta, querer trabalhar um obstáculo da orelha, no caso, uma entrada dentária, se o foco causador ainda está presente e ativo. Então, a primeira coisa que aquele paciente tem que fazer é ir no dentista e resolver o foco dentário que ele tem lá. Seja uma cárie, seja um abscesso, seja qualquer outro problema que possa acontecer. Até a mordida, né, Larissa? Porque a mordida, o bruxismo, porque a pressão, ele vai desgastando, vai dando infiltração, quer dizer, sempre vai ser uma entrada. Com certeza, com certeza. Então, a gente vai ter que ter meios de trabalhar isso, né? Então, aí você me pergunta disso dentro da enxaqueca. Então, até esqueci um pouco da pergunta, como é que é? Se todo mundo que tem entrada dentária pode desenvolver enxaqueca, porque a gente vê uma relação muito grande, coincidência ou não, mas a gente vê muitas relações, né, de paciente que tem enxaqueca e eventualmente ele vai ter algum foco aí, vai ter alguma coisa de entrada dentária. Tá, então o que acontece? Vamos lá. A minha resposta seria não. Tá? Não é todo mundo que tem a enxaqueca, porque dependendo de como a gente interpreta a sua pergunta, eu poderia interpretar da forma assim: a causa da enxaqueca é a entrada dentária? Não, mas não. Pode ser? Sim. Pode ser. Então, mas toda enxaqueca tem entrada dentária? Não, mas uma boa parte tem. Uma boa parte tem. Uma coisa tá ligada na outra, ela não está diretamente ligada na outra, porque a enxaqueca em si, Cláudia, ela é um fenômeno, né? Ela é um fenômeno quando a gente fala fenômeno, é porque as causas da enxaqueca, elas são variáveis, múltiplas, e elas podem estar acontecendo concomitantemente. Ou seja, eu posso ter mais de uma causa ao mesmo tempo. Eu posso ter, por exemplo, até mesmo uma intolerância alimentar, que é muito comum. Muito. Né? A intolerância alimentar ser uma causa de enxaqueca. E isso não necessariamente está ligado a uma entrada dentária. Mas é bem comum acontecer entrada dentária em enxaqueca. E ela, quando essa é a causa, Cláudia, essa é a parte mais interessante, né? Quando esta é a real causa da enxaqueca, você vai fazer uma sessão, você vai colocar um ponto e você vai resolver o problema do paciente. Isso já aconteceu muitas vezes na minha mão, graças a Deus, né? Já aconteceu muitas vezes e é impressionante. É aquela sensação, o paciente tem a sensação de que você provocou um milagre, né? E, na verdade, exatamente. Não tem nada a ver com milagre isso, né? Agora,
existe sim as outras causas da enxaqueca, e todas elas são passíveis de serem tratadas por auriculoterapia. Todas. E a entrada dentária, com certeza, a gente trata com muito resultado na auriculoterapia também. Então, as duas coisas podem acontecer, elas podem sim, a causa da enxaqueca pode ser entrada dentária, mas não quer dizer que todo mundo que tem entrada dentária vai desenvolver enxaqueca. A entrada dentária, ela é como se fosse um míssil que cai no sistema, principalmente no sistema neurovegetativo, e por conta disso ela pode causar problemas no sistema nervoso neurovegetativo inteiro. Então, a consequência de uma entrada dentária, por exemplo, pode ser uma diarreia crônica, não necessariamente uma enxaqueca. Sim. Pode ser uma dor em alguma área do corpo específica que é rebelde a qualquer tipo de tratamento. Pode ser um obstáculo que está causando isso, né? No caso, uma entrada dentária. Então, é importante diferenciar que não é uma consequência direta, mas é comum realmente coisas que acontecem na boca atingir a cabeça. Então, por isso que no caso da enxaqueca é bastante comum você encontrar entrada dentária. Legal. Eu acho que eu tenho certeza que quem está vendo aqui, muita gente já provavelmente deve ter até se identificado, vai ver depois, porque é uma coisa que a gente pega mesmo e é muito comum. E só para fechar esse assunto, que é muito legal, porque eu também tive um caso de uma paciente, sofria de TPM, enxaqueca, e procura, e vai e hormônio isso, não era nada. Quando ela chegou para fazer, ela falou assim, eu falei, olha, eu tô usando uma técnica nova. Aí foi quando eu fiz o curso da aurícula francesa. Larissa, foi a primeira sessão, assim, ela sentiu uma melhora enorme. Tinha outros fatores associados também, mas por conta o grau da enxaqueca que ela tinha, na primeira sessão melhorou 90%. Ela sofria há anos com essa dor. Claro que eu falei, dentista urgente. Sim. E era um problema de canal que ela tinha. E ela não identificava aquilo por conta de uma infiltração. Bom, enfim, a história é longa. A questão é, deu certo. E ela tá feliz da vida, porque ninguém merece ter enxaqueca, né? Não. Ninguém. Não, é extremamente debilitante. Então, assim, é questão de qualidade de vida. Então, mas é legal. Contar essas histórias é muito bacana, ver a efetividade da técnica, né? Bom, agora tem uma coisa que eu quero falar com você. Um tema, assim, se prepare, super atual. É assim, Larissa, como você vê a eficácia da auriculoterapia francesa para esses tempos de pandemia? Por que eu estou perguntando para você? Existem expectativas para todos os lados, também tem especulações, a gente sabe disso, porque é novo para todo mundo. Para a gente que está na área de saúde há muitos anos, sabe que todo mundo está buscando uma solução. Mas como você vê a efetividade dessa técnica, a expectativa em relação à melhora da imunidade do paciente, né, que eu acho que é uma coisa que todo mundo está buscando, ou até mesmo para amenizar os sintomas, para tratar quem está doente com o Covid. Como é que você vê a auriculoterapia diante desse panorama atual? Na verdade, Cláudia, essa pergunta é algo ainda... Eu acho que ninguém tem condição ainda de responder com muita certeza, com muita propriedade. Sim. Por quê? Porque para responder com propriedade necessita estudo, necessita estudo mesmo, científico, né? Você fazer um padrão. E, atualmente, devido à situação que a gente se encontra, né? E até mesmo pela situação de medo que as pessoas têm, né? Eu acho que vai ser ainda raro uma pessoa procurar por auriculoterapia antes de procurar um hospital, antes de procurar uma medicina tradicional, né? E coisas, remédio mesmo e tudo mais. Então, falar com propriedade sobre coronavírus, sobre infecção, né, nesse sentido, não dá para falar ainda. Né? Infelizmente, não dá para falar. Ou felizmente, né? Porque a gente não está numa situação onde você precisa atender, no caso, antes mesmo da pessoa ter a procura de uma situação mais de um hospital, né, ou coisa assim. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que, assim, como profissional da área da saúde, a gente tem que ter a noção de onde
cada técnica que você tem no seu arsenal se encaixa naquela trajetória da doença, né? Uhum. Então, se um paciente aparece no meu consultório com febre ou com algum sintoma nesse sentido, eu até posso, já que ele veio no meu consultório, eu até posso fazer uma avaliação, e isso é outro ponto interessante, porque a orelha, ela me permite não errar nesse sentido. Eu não vou fazer algo errado, entre aspas, ou iatrogênico no meu paciente, porque eu vou avaliar e eu só vou tratar na orelha os pontos que a própria orelha permitir. E aí, se eu sei fazer uma boa avaliação, eu não vou causar nenhum dano, porque o próprio corpo está me dizendo o que ele está precisando para aquele momento. E nesse sentido, isso é muito individualizado e pessoal, né? Então, eu nunca vou fazer o mesmo tratamento igual, mesmo tendo um protocolo. Por quê? Porque no protocolo eu vou avaliar e pode ser que tenham pontos naquele protocolo que não apareçam. E aí, naquela pessoa, eu não vou estar fazendo. Mas, dentro da trajetória da doença, o ideal de um paciente que está numa infecção aguda é que ele procure uma busca, né? um atendimento relacionado àquilo. O ideal é que ele vá no hospital e não no auriculoterapeuta, né? Sim. Esse é o primeiro ponto que você comentou. Então, se me aparecesse um paciente agudo, ou que ele estivesse com febre, ou com algum sintoma, dor de cabeça, por exemplo, não sei se você sabe, mas o coronavírus, ele está trazendo sintomas atípicos, até mesmo do sistema nervoso, né? Por exemplo, enxaqueca, que você perguntou. Sim. Uma das crises, dos sintomas mais recorrentes que está acontecendo é a própria dor de cabeça. Então, eu provavelmente faria alguma coisa que a própria orelha me ajudaria a entender e eu encaminharia para um tratamento específico, inclusive para Com testagem. certeza, com certeza. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você me perguntou foi sobre o sistema imunológico. Esse é o ponto principal que eu acho, porque o outro, só para fazer um parênteses, a gente vai ter eventualmente um caso ou outro mais próximo que a gente até tem essa possibilidade de estar tratando com sintomas mais assim sutis, vamos dizer assim, porque é muito confundido, tá? E hoje em dia também tem a questão da dengue, enfim, N doenças que você vai ter algumas dificuldades até de diferenciação, né? Então o paciente às vezes, muitas vezes vem até você, nossa, mas eu tô tendo dor de cabeça direto. E tô isso, tô aquilo. Aí você fala, não, vai, nos dias de hoje, vai procurar e você vai ter que fazer um diagnóstico mais aprofundado disso. Isso é um ponto. Então, o que acontece? Muitas vezes no dia a dia, pacientes que já são aqui do consultório ou familiares, aí eles estão tudo ligados. O que nessa técnica que me fez bem, eu posso ajudar dentro da minha família? Como, por exemplo, é isso que aí eu te perguntei, a questão da melhorar a imunidade. Tipo, eu não quero ficar doente. O paciente quer saber aonde que a técnica da aurícula poderia estar ajudando, como já ajudou em outras situações ele. Se, por exemplo, porque agora a moda é ficar com a imunidade alta. Sempre deveria ter sido, né? Mas agora tá todo mundo doido procurando isso daí, né? Então, assim, aonde que a aurícula, você vê que a aurícula francesa entraria nesse ponto? Então, assim, quando você começa a estudar auriculoterapia, você não deixa você não deixa de lado os conhecimentos profissionais que você já adquiriu até então, né? Isso. Então, o mais importante é você entender como funciona o sistema imunológico. Então, não existe fórmula mágica para a pessoa ficar totalmente imune, mas se ela não come bem, se ela não dorme bem, se ela está estressada, se ela tem outros problemas ambientais que eu digo do ambiente de vida dela, que desfavorecem, no caso, a imunidade. Então, se um paciente me chega com a queixa, né, entre aspas, de que ele quer aumentar a imunidade, o meu primeiro passo é analisar a vida dele. Como é que está a vida dele, né? Como é que está emocionalmente a vida dele? Como é que está psiquicamente a vida dele? Como é que está alimentarmente a vida dele? Como é que está o sono desse paciente? Então, tudo isso tem que estar bem avaliado, bem entendido, para eu poder dar um primeiro passo. Então, até mesmo para isso, vai ser difícil eu criar um protocolo. Por quê? Porque se um paciente quer aumentar a imunidade e ele tem, por exemplo, uma insônia, eu vou ter que trabalhar na insônia.
Se o outro tem, ele quer aumentar a imunidade, mas ele tem uma gastrite, eu vou ter que ajudar o trabalho da gastrite, eu vou ter que, né, tentar resolver essa questão, porque normalmente quem tem gastrite tem baixa absorção alimentar. Então, ele também Uhum. vai estar com depressão de vitaminas, ele vai estar com um monte de outras questões. Então, tudo isso eu tenho que estar no meu radar para quando eu quero trabalhar a imunidade. Agora, dito tudo isso, entendido tudo isso, se eu for pensar em estratégias, né, eu vou ter que pensar, por exemplo, na cadeia simpático-reflexa da orelha, né, onde a gente vai trabalhar todo o sistema nervoso neurovegetativo, simpático e parasimpático, que tem ação, tem consequência no sistema imunológico. Eu posso trabalhar, eu posso avaliar, né, o ponto do timo, que também é bastante importante nessa sequência. Eu devo também entender qual é o instrumento que eu vou usar para esse trabalho. E um dos belos instrumentos são, né, as frequências de Nogier, que também da mesma forma eu teria que avaliar, mas a princípio eu ia gostar muito que eu pudesse utilizar a frequência B. Né? A frequência B é uma frequência que vai trabalhar todas as questões da imunidade, inclusive ela é bastante indicada para problemas autoimunes, para alergias e para situações desse gênero. Então, eu teria no meu radar, né, quando uma pessoa vem para avaliar com queixa de imunidade, eu teria uma boa avaliação da vida dela, de como ela está nessa situação atual. Eu teria uma avaliação do sistema da cadeia simpático-reflexa, do ponto do timo. Eu, com certeza, olharia também toda a parte do córtex pré-frontal para ver o quanto desse estresse, né, está acontecendo. Eu pensei nisso agora. Cortisol, ACTH, geralmente tá tudo... A maioria tem dado alterado, Larissa. Exatamente, Nesses com certeza. pontos. E eu teria que tentar associar uma frequência B, principalmente se a orelha não estiver me apresentando frequências parasitas. Isso acontece também. Sim. Mas aí eu acho que eu vou fazer um bom trabalho nesse sentido. Né? Legal, legal. Tá tudo no ar ainda, mas assim, é isso que você falou, dentro do disponível e dentro de toda a prudência necessária, a gente pode trabalhar com isso e sempre pensando em encaminhar realmente o paciente para uma boa assistência para resolver o quanto antes, né, Larissa? Claro. Na verdade, você saber qual é o seu quadrado, né? As pessoas, Sim, com infelizmente, na certeza. área da saúde, existe, e não só na área da saúde como um todo, mas o sistema de saúde, ele tem uma trajetória. Você tem uma assistência. Onde é que você se encaixa no nível da assistência? E respeitar isso vai mostrar o quão bom profissional você é. Você vai saber onde é o seu lugar, né? E isso não choca, isso só complementa. Aí sim vai entrar a verdadeira questão de ser uma terapia complementar. Complementar. Né? Porque você sabe o seu papel nessa trajetória. Né? Aliás, é bom só reforçar uma coisa: sempre complementar. Alternativa, Não. sempre complementar. Bom lembrar, né? Não é alternativa de nada. A gente Exatamente. Um complementando o outro. Legal. Larissa, mais uma coisa. Eu acho interessante a gente falar um pouquinho sobre uma coisa assim que talvez até pouca gente talvez não conheça. A grande diferenciação e vantagem que eu vejo da auriculoterapia francesa, por a gente ter uma situação que é a questão de se basear nas fases da orelha. É legal você falar um pouquinho sobre as fases da orelha, porque esse é o grande pulo do gato. Por que um ponto é aqui, não é aqui? Não, mas por que dá esse e não dá esse? E muitas vezes a gente vê, eu trabalho com várias técnicas, inclusive outras auriculoterapias. Mas assim, eu percebo na resposta do paciente, quando a gente entra na questão das fases, fala, puxa, é o problema que eu estava procurando e outros não descobriram. E às vezes ele chega até aqui, aí vai na aurícula francesa, fases da orelha. Fala um pouquinho, porque eu acho que é legal até para o pessoal saber. Agora é uma coisa que eu acho que vale a pena falar, viu? Sim. Fases da orelha é um conhecimento bem avançado em auriculoterapia, né? A gente já estaria, no caso, naquele termo que o Dr. Rafael Nogier não gosta, que é a auriculomedicina,
né? Mas que ele prefere a auriculoterapia com auxílio do VAS, né? E as fases, então, primeiro, uma curiosidade sobre isso, Cláudia, é o seguinte: quando a gente entra nesse nível, a gente consegue fazer a grande separação da vertente chinesa. Porque não existe fases, não existe, mas nem chega perto desse pensamento quando você está trabalhando com acupuntura auricular, que é um termo melhor do que a auriculoterapia chinesa. Então, esse é um grande diferencial. Então, as fases é o seguinte: você vai entender que o Dr. Paul Noguet, porque isso foi ele que descobriu já lá atrás, né? Quando ele começou a perceber que o ponto poderia ter outras funções, ele começou a tratar esse ponto como se ele existisse camadas sobre o ponto, né? Esse foi o primeiro pensamento dele. Com a evolução do estudo da técnica, percebeu-se que não era bem assim. Então, aquele primeiro pensamento do Dr. Paul Noguet não estava exato. O que se sabe é o seguinte: o que se sabe é que cada ponto ele tem pelo menos 3 funções. Essas 3 funções, elas estão dependentes do nível do bloqueio que está acontecendo no sistema nervoso central. Então, o que acontece? A fase da auriculoterapia simples, que é esse mapa aí, o mapa da orelha, tal, né? Então, essa fase é a fase que a gente chama de fase 1, e que está trabalhando com o nível do tronco encefálico. Então, a ligação da orelha com o tronco encefálico, com, por exemplo, nossa, fugiu agora. Formação reticular ativadora Formação reticular. Isso mesmo. Então, esse nível é o nível da auriculoterapia tranquila, simples, que todo mundo aí estuda e que espalham por aí e tudo mais. Quando o nível do bloqueio do sistema nervoso está um pouco mais alto, a gente está trabalhando no que a gente chama de fase 2. E quando o nível do bloqueio está no nível cortical já, a gente estaria trabalhando com a fase 3. Consequentemente, e com a evolução disso, percebeu-se que isso também tinha a ver com a evolução dos folhetos embrionários. Então, a gente tem uma relação direta também entre ectoderma, mesoderma e endoderma. Isso também faz com que você entenda por que, por exemplo, o paciente está com a diabetes alterada, por exemplo, e o ponto que você acha na orelha é o ponto do joelho. Como assim? Como assim? Eu estou procurando o baço dessa criatura, porque essa criatura está com a diabetes alterada. Eu sei que quando eu estimulo, por exemplo, o ponto do baço, essa diabetes tem a tendência, e eu procuro de tudo quanto é jeito, eu procuro com o detector elétrico, que é a minha escolha primária, não aparece ponto nem de um lado nem do outro, nem era para aparecer, porque na verdade o pâncreas e o baço só tem do lado esquerdo. Do lado esquerdo. Mas puxa, de repente essa lateralidade deu algum problema aqui, eu já vi que ele tem uma lateralidade alterada, de repente o ponto dele está do outro lado, então deixa eu ver. Não está também, né? Eu tento procurar através de palpador de pressão e também não me aparece nenhuma reação nesse ponto, não era o ideal, mas, poxa, de repente, né, me dá uma dor aí ele pode estar também com alguma alteração nesse sentido e tal, e não. E aí, quando eu começo a avaliar a orelha como um todo, o que me surge é um ponto do joelho. E aí, quando a gente for entender as fases, a gente sabe que, por exemplo, se uma pessoa está com bloqueio em fase 2, o ponto do pâncreas está na região do joelho. Então, aí você vai entender os níveis de bloqueio que essa pessoa pode estar com relação ao sistema nervoso central. E a sua leitura, né? A leitura da orelha do paciente, ela passa a ser completamente diferente. Né? E você consegue entender realmente o que está acontecendo para que, por exemplo, essa diabetes esteja fugindo do controle. Muito provavelmente, o nível de controle glandular cerebral, né, está muito ruim, a hipófise e tudo mais, para ter o controle, por exemplo, do pâncreas. Então, o descontrole veio desse nível, quando você tem esse tipo de avaliação. Então,
As fases, realmente, elas são complicadas. Eu tentei resumir, imagina, em 5 minutos eu estou explicando Imagina, quantos fases. dias foram mesmo só para falar disso? Nem lembro. Oi? Quantos dias foi na aula para ele falar de tudo isso daí, né, Larissa? Pois é. É, Em e para 5 minutos eu processar, né? estou Imagina. tentando resumir, tentando dar um exemplo, tentando fazer um monte de coisa. Não, mas é legal Mas, porque para as pessoas saberem que existe essa possibilidade e existe a efetividade da técnica devido a isso. Aquele ponto que ninguém descobre e fala, nossa, mas como assim? Existe. E existe a possibilidade da melhora, assim, absurda em relação a outras técnicas. É uma grande olha, ó, a gente efetividade tem mesmo, até né? a Cléo está Vou falando procurar aqui, aqui. Cláudia, só que eu dei o exemplo, ela está aqui Ah, confirmando ao vivo que ela tem um paciente com diabetes alterada que já sofreu muito com cirurgia de joelho, né? ah Então, lá. na verdade, Cléo, está totalmente ligado e a avaliação disso, eu só poderia te ajudar se você conhecer frequência de Nogier. Se você conhecer pulso, né, souber avaliar o VAS, souber avaliar as alterações que as frequências podem gerar na orelha, para você conseguir tratar. Então, infelizmente, não é uma simples dica, se fosse assim, eu com certeza daria, mas não é uma simples dica que vai ajudar. Mas só de você ver essa relação que eu acabei de falar, já mostra que muito provavelmente ele tem algum bloqueio do sistema nervoso central e que esse bloqueio que está gerando problema dessa diabetes descontrolada e que, por consequência, também alterou aí a parte motriz, né? E Grande gerou o chance. problema no joelho. Então, tá tudo ligado mesmo, mas você precisa ter um raciocínio de avaliação. Cláudia, nosso tempo está acabando. Ai, ai, ai. Vamos lá. Que pena. Deixa eu pensar qual que eu poderia falar. Legal, uma que é bacana a gente para pensar é assim, ó. Pergunta rápida. Você acha, pergunta de paciente, inclusive, né? Muito legal. Dentro da aurículo francesa, não vou falar das outras técnicas, tá? Qual que você fala para mim? Qual a explicação relativa ao fato do paciente comumente relatar que às vezes ele piora no dia seguinte da sessão? Ah, tá. Essa resposta é tranquila na É, verdade, eu vou aproveitar. Ó, a gente tem exatamente 1 minuto e meio para eu responder. Então, se vai ter que ter cortar, eu live posso. 2 disso. Vai ter que ter live 2. Se cortar, eu quero já agradecer. Todas as suas perguntas foram Obrigada, ótimas. Larissa. Pouco Trouxeram tempo para a gente realmente, falar de tanta coisa boa, né? com certeza. Mas eu sempre gosto de ter uma visão fora, né? Porque são coisas que às vezes não passam pela minha cabeça e que vai acrescentando. Então, tenho que te agradecer muito Imagina, pela eu que sua agradeço. participação e pelas perguntas que foram muito boas mesmo, tá? E, gente, se cortar no meio aqui da minha resposta, eu de repente complemento lá no Stories o que eu for responder, mas essa resposta ela é tranquila. Então, na verdade, o que acontece? O corpo ele continua trabalhando pelo menos 48 horas depois que você age sobre ele. Principalmente na auriculoterapia, a gente tem uma ação muito próxima ao sistema nervoso, tanto o central quanto o neurovegetativo. E esse ajuste que ele vai fazer, ele pode sim trazer sintomas. Por quê? Porque normalmente quando a gente trabalha, eu falei várias vezes disso, a gente vai trabalhar nessa trajetória da doença. Então, você vai ver que às vezes vai vir uma dor de cabeça que você tinha quando você era adolescente. Por quê? Porque realmente o corpo está fazendo uma rebobinagem, mais ou menos, né? Para fazer uma figura de imagem. Então, é como se ele estivesse rebobinando aquele processo por onde aquele problema chegou.